aproveitando que a gente tá vendo surgir um novo clube milionário lá no futebol inglês, segue essa lista com os 10 atuais clubes mais ricos do mundo, com novidade na primeira posição, hein? Fala galera, seja bem-vindo, meu nome é Jorge Fernandes, esse aqui é o canal Pedala Pro Gol. Se você já é inscrito no canal, obrigado pela moral, obrigado, fique à vontade, a casa é sua, você já conhece como é que funciona aqui. Se você é novo por aqui, seja bem-vindo, né? E já vou te pedir para você aproveitar já e se inscrever no canal antes de tudo, se inscreve no canal para você ter acesso a todos os conteúdos aí. Se você é apaixonado por futebol, gosta de saber sobre curiosidades, informações, fatos históricos, tudo sobre futebol, você com certeza está no lugar certo e já tem alguns vídeos bem bacanas aqui que eu tenho certeza que você vai gostar bastante de assistir. Quero aproveitar e te pedir para você deixar seu like, deixar seu dislike, deixar seu comentário, comentar comigo o que você achou no final desse vídeo, sobre os conteúdos, veja os outros conteúdos, compartilhe com a rapaziada também e manda para mim sugestões aí para eu continuar produzindo cada vez mais para vocês. Bom, hoje eu vou trazer um vídeo para vocês sobre um assunto que a gente tem ouvido falar por já um certo tempo. A gente sabe que já existe uma cultura que acontece no futebol de gigantes que já são clube-empresa, né, que possuem proprietários como Paris Saint-Germain, Manchester City, o próprio Chelsea na Inglaterra, e a gente está acompanhando o surgimento de um possível novo rico lá na Inglaterra, que é o Newcastle, que está em fase de negociação para ser comprado por um bilionário árabe, né? Então a gente está acompanhando aí essas movimentações e eu resolvi trazer para vocês a lista atual dos 10 maiores clubes, ou melhor, os 10 clubes mais ricos do mundo que consequentemente acabam sendo os maiores clubes da atualidade. E uma coisa muito interessante que eu quero trazer, dessa vez eu vou começar o top 10 pela primeira colocação por ser uma novidade. Essa pesquisa, para quem não sabe, atualmente é feita por uma consultoria financeira inglesa chamada Deloitte, e essa pesquisa financeira sobre os balanços dos clubes, ela existe há 23 anos. Então ela começou lá em 1997. É uma pesquisa que ela prima por 3 categorias: receita de ingressos e bilheteria para a temporada, receita comercial, que é a parte de marketing, e os direitos de transmissão também. Então ela não considera que os valores de transações de jogadores, as vendas de jogadores entram nessa transição. Então o que a gente vai ter aqui é baseado em apenas 3 fatores. São 3 fatores específicos. Eu quero trazer para vocês também uma outra coisa muito interessante. Nos últimos 3 anos, o Manchester United esteve no topo dessa lista como mantendo uma hegemonia aí do clube mais rico do mundo, mesmo estando longe de grandes títulos e grandes feitos. Então você percebe que a receita financeira do Manchester, apesar de ter sido altíssima, ela não foi suficiente para fazer o clube ser um grande campeão em ligas como Champions League, que já foi várias vezes e passeou ali pelas classificações e até pelo título, como também do próprio campeonato inglês, que eles não vêm ficando em grandes classificações, em grandes posições ao longo dessas últimas temporadas. Essa pesquisa ela é feita de acordo com os números da temporada 18-19, até porque a temporada 19-20 ainda não foi finalizada, então eles não trouxeram o balanço atual. Então esses números que eu tô trazendo para vocês são números da temporada passada, então talvez vocês estranhem aí. Essa pesquisa, eu fiz uma certa análise em diversos sites, mas eu me basei por 2 que eu particularmente gosto muito. Então, as fontes que eu usei como pesquisa para esses números que eu trouxe para vocês foi do Globoesporte.com e da BBC Brasil. Esses números apareceram em janeiro desse ano, então, na verdade, são números já atuais, os números mais atuais possíveis, e eu fiz a conversão desses bilhões e milhões na cotação atual do euro. Tá? Então não estranhe aí se os números forem muito exorbitantes, até porque eu sei que existe uma alta muito grande, só que eu quis trazer para a realidade do valor do Brasil, do real mesmo, para vocês terem uma dimensão de quão distantes são as realidades financeiras atualmente do futebol mundial. Ou seja, a diferença aqui dá do futebol europeu para o futebol nacional. Como é distante esses números. Vale trazer algumas observações e coisas bem interessantes que já aconteceram, por exemplo. O Corinthians, no ano de 2014, foi o único brasileiro que se aproximou de estar entre os 20 clubes mais ricos do mundo. Foi o ano que, inclusive, o Corinthians teve um faturamento de aproximadamente 113 milhões de euros. Isso gira hoje, na conversão, em torno de 820
de 820 a 830 milhões de reais. Então, é o que mais se aproximou. Você deve estar se perguntando, tá, mas essas receitas do Palmeiras e do Flamengo, que atualmente são os grandes ricos do Brasil, as receitas deles hoje giram nessa faixa, na casa dos 800 milhões a 850 milhões, só que não chega nem próximo de figurar entre os 30 primeiros. Então, bora começar essa lista. Eu vou começar falando para vocês do primeiro colocado que pela primeira vez em 23 anos conseguiu ser o clube mais rico do mundo em cotação. Eu vou dar uma olhadinha aqui que os números são bem diferentes, né? Então, para você ter uma ideia, o primeiro colocado hoje é o Barcelona. O Barcelona hoje tem uma receita avaliada de 4,600 bilhões de reais de faturamento na temporada 18-19. São números simplesmente surpreendentes. Isso é resultado de um certo controle e mudança dentro da postura financeira do clube, que desde os anos passados, em torno de 1 a 2 anos para trás, acabou tomando algumas rédeas, tomando posições que antes eles deixavam, por exemplo, para responsável comercial e patrocinadora de material esportivo, que era a Nike, de cuidar de toda a parte comercial e marketing da empresa, ou seja, do clube Barcelona. Só que nesse momento, aproximadamente 2 a 3 anos, algumas partes e algumas pontas do contrato do marketing do Barcelona foram assumidas pela parte interna do clube, e isso acabou aliviando um pouco os investimentos e as liberações de receita fornecidas para Nike. Então isso acabou dando uma enxugada na folha geral de balanço financeiro do clube, que fez eles conseguirem atingir como uma prova de grande domínio, grande responsabilidade, e assumir o topo pela primeira vez em 23 anos como o clube mais rico do mundo. Na segunda posição eu trago para vocês os merengues, o Real Madrid. O Real Madrid já é um clube que ele costuma estar sempre nessas posições superiores, sempre ali entre segundo, terceiro, primeiro colocado por muitas vezes, e a receita atual do Real Madrid é de 4,203 bilhões de reais. E essa é a maior diferença financeira da primeira para a segunda posição em toda a história da lista. Talvez você deve estar se perguntando, mas caramba, Jorge, só tem 80 milhões de distância de um para o outro. No meio do futebol isso parece pouco, só que para clubes que têm faturamento tão alto, essa distância se tornou exorbitante. A grande verdade é que nos últimos anos que essa lista vem cada vez mais trazendo novos balanços, a diferença de um ano para o outro de faturamento dos clubes é simplesmente assustadora, porque as receitas estão subindo de uma forma gigantesca. Isso tudo, claro, que devido ao mercado, movimentação de moeda, a mudança de postura de muitas empresas também sobre o investimento e os olhos que eles estão direcionando para o futebol, que a gente sabe hoje que é uma forma de renda extremamente lucrativa, né? Então as empresas consequentemente acabam injetando muito mais dinheiro nas empresas, as pessoas tendem a consumir muito mais material esportivo, principalmente de grandes jogadores que são responsáveis por venda de camisa, como no caso do Barcelona, o próprio Messi. No caso do Real Madrid, a gente pode citar aí, por exemplo, Marcelo, Kroos, Modric, Benzema, Bale, apesar da fase, mas a gente sabe muito bem que existem fontes muito específicas de renda nesses clubes. Isso é resultado também de uma organização financeira espetacular. Uma organização financeira que deixa clara a superioridade dos clubes europeus nesse topo de lista. Na terceira posição, como eu citei para vocês, está o Manchester United, que nos últimos 3 anos foi líder dessa lista, topo da lista como os clubes mais ricos do mundo. O Manchester United, para quem não sabe, hoje tem uma receita de aproximadamente 3,948 bilhões de reais. O Manchester United tem uma história muito peculiar, porque ele foi comprado em 2005 pelo milionário Malcolm Glazer, que é da família Glazer, que inclusive, para quem não sabe, tem uma grande rixa, um grande problema de relação entre os torcedores e a família, porque a família odeia os donos do clube por conta de diversas situações e transações financeiras feitas no passado que acabam trazendo resultados extremamente improdutivos, como a gente já citou. O Manchester United não figura entre um semifinalista, um campeão de Champions League, não figura nas primeiras posições da Premier League ou tendo algum destaque nas ligas já faz alguns anos. E aí a gente pega e se pergunta, né? Como é que um clube que nos últimos 3 anos estava no topo dos clubes mais ricos do mundo pode não estar tendo um cenário ou grandes aparições nos maiores campeonatos que disputa? No mínimo, extremamente estranho, né? Na quarta posição, a gente tem um gigante alemão, maior campeão do campeonato alemão com 29 títulos, que é o Bayern de Munique. O Bayern de Munique tem uma receita atualizada aí de aproximadamente 3,663 bilhões de reais. A gente pode observar que existe uma grande diferença, por exemplo, de faturamento
enfrentamento entre o Manchester United e o próprio Bayern de Munique, só que a gente percebe também que no cenário mundial, o Bayern de Munique está há anos sempre entre os principais clubes, desde fases de Champions League, como chegar em semifinais, quartas, oitavas, sempre está nos grupos de mata-mata, como também sempre mantendo uma hegemonia extrema no campeonato alemão, como a grande distância da primeira posição dos clubes que mais possuem títulos, que no caso do Bayern já citei, são 29, e o segundo colocado, que se eu não estiver enganado, é o Nuremberg, que tem 9 títulos. Então você percebe que tem uma diferença de 20 títulos de distância. Isso acaba até sempre fazendo o campeonato alemão ser meio que basicamente decidido e dedicado para o Bayern de Munique, como inclusive nessa próxima temporada aqui que a gente está vendo chegar ao fim, a temporada 19 e 20, o Bayern de Munique basicamente está inalcançável hoje, com 6 pontos de diferença na liderança. O Borussia era quem poderia diminuir essa diferença, acabou não conseguindo diminuir, e a gente está vendo o Bayern de Munique caminhar para o 30º título da história do Bayern de Munique, né? Lembrando que a Bundesliga começou oficialmente em 1963, né? Mas já existia campeonato alemão antes desse período, mas no formato de Bundesliga só existe desde 1963, então ainda existem títulos para trás desse ano, então a gente está falando em só títulos oficiais já no formato atual. E a gente percebe que é uma história clara, uma história de controle financeiro e balanço de marketing muito bem definido, porque os materiais esportivos do Bayern de Munique são vendidos em todo o mundo com muito sucesso. Os brasileiros, de forma geral, consomem muito material esportivo e gostam muito dos times de fora. E o Bayern de Munique é um dos uniformes, apesar de ser um uniforme belíssimo, um dos mais vendidos também, com certeza, junto com outros gigantes. Então isso prova uma marca, uma estratégia extremamente bem consistente, como também um estádio belíssimo, né? Que sempre está lotado, repleto de torcedores, sempre incentivando. Então é um resultado de um grande balanço, de uma grande soma de energia entre torcida e clube muito bem desenvolvida juntos. Bom, na quinta posição a gente tem um outro gigante que, apesar de ainda estar começando a tentar buscar o seu espaço, seu lugar ao sol nos grandes títulos mundiais, que é o Paris Saint-Germain, PSG. PSG hoje está na quinta posição com orçamento de 3,529 bilhões de reais. Não é o PSG que a gente sabe que pertence a um bilionário, né? Um fundo de bilionários que são donos e são dos Emirados Árabes, por exemplo. A gente sabe que eles têm um grande investimento, né? Como fizeram quando fizeram a contratação do próprio Neymar, foi a maior contratação da história realmente, né? Um saldo simplesmente surpreendente de investimento no Neymar, que ainda podemos considerar que não renderam os frutos e o objetivo principal de ter trazido um grande personagem do time, que era a Champions League. A gente tá vendo o Paris Saint-Germain caminhar de forma muito positiva em atingir esse objetivo nessa temporada, com o Neymar com uma grande alta, jogando muita bola e talvez tendo a melhor temporada dele no Paris Saint-Germain, sem dúvida nenhuma, sendo decisivo nos jogos e trazendo o mais importante, falando de forma financeira, que é o marketing. Então o Neymar trouxe muita venda de camisa, trouxe muita venda da marca no mundo todo e, consequentemente, traz um apoio da torcida, um apoio no estádio sempre lotado, grandes receitas de faturamento com os materiais esportivos e, consequentemente, um histórico de uma grande administração para o clube estar se mantendo sempre ali no top 5 dos clubes mais ricos do mundo. Na sexta posição eu trago para vocês um clube que ele é gigante também, foi comprado em 2008 por um fundo de investidores aí que são donos de diversos times por todo o mundo, que é o Manchester City. Manchester City hoje está na sexta posição com saldo de faturamento na temporada 18/19 de 3,388 bilhões de reais. O Manchester City, que já é considerado um gigante europeu e um gigante inglês há muitos anos, mas com certeza ele ganhou muito mais força a partir de 2008, quando ele teve essa injeção financeira, né? Teve esse grande investimento, esse grande fluxo de grandes astros surgindo e sendo com certeza primordiais, como hoje tem um grande comandante que é o Pep Guardiola, que revolucionou as visões e a forma do próprio Manchester City jogar e os títulos que eles vêm conquistando desde que foi tomado de forma diferente, administrado de uma maneira diferente nesse cenário nacional. E tem uma grande chance, e o que tá faltando aí pro Manchester City de fato é uma Champions League para poder coroar todo esse investimento e toda essa estruturação financeira. Como a gente já citei inclusive no vídeo passado, a própria série, né, que fala sobre o dia a dia da temporada brilhante que o Manchester City foi campeão com 100 pontos, que é a All or Nothing Manchester City, eles mostram muito sobre como que é a estrutura do Manchester City por dentro, e lá você pode observar de uma forma muito brilhante o quanto o clube desenvolveu e o quanto o clube investe na qualidade tanto dos jogadores como dos torcedores também. Então já fica uma sugestão do próximo vídeo, você acompanhar as dicas que eu dei da quarentena para você no vídeo passado. Se liga lá então. Na sétima posição a gente tem mais um inglês, eu não sei se vocês estão percebendo, mas a quantidade
fatia de ingleses, de clubes ingleses, nessa posição, nas 10 primeiras posições. É simplesmente surpreendente o domínio da Premier League nesse quesito financeiro. Não à toa é vista por muitos, inclusive eu particularmente acho a maior liga do mundo, a liga mais brilhante do mundo. Eles demonstram isso em números, né, em faturamento de fato, para trazer para vocês algumas referências, inclusive. O Liverpool, atualmente na 7ª posição, tem um faturamento de aproximadamente 3,356 bilhões de reais. É o primeiro colocado da Premier League nessa temporada 19/20, caminhando aí para ser o grande campeão já, com uma distância simplesmente absurda do segundo colocado, e foi comprado em 2010 por um milionário também, e a partir daí passou a ter grandes revoluções, grandes investimentos financeiros. Não à toa, teve uma temporada brilhante na temporada passada, fez uma temporada exemplar, ganhando Champions League, ganhando grandes títulos, e esse ano caminhando também para concluir uma temporada de maneira brilhante também, comandada também por um grande técnico, que é o Jürgen Klopp, e por outros grandes jogadores que ele tem no elenco hoje, como o Van Dijk, o próprio Mané, o próprio Salah, o próprio Firmino, que, como o próprio técnico diz, é primordial para aquele esquema funcionar ali no ataque, e outros grandes detalhes. Então, com muito mérito, tá na 7ª posição e só subindo, né? O Liverpool tá cada ano que passa devagarinho conquistando posições maiores nessa questão de faturamento e cada vez tendo mais visibilidade nesse mercado, né? Nesse mercado rico, né? Nesse mercado cheio de investimentos e cheio de cifras, para cada vez potencializar mais o seu domínio a nível europeu. Na 8ª posição a gente tem uma novidade, né? Uma novidade simplesmente surpreendente, para muitos até que não tanto, para mim particularmente também não vejo como uma grande novidade pela ascensão que o clube vem tendo ano após ano, que é o Tottenham. O Tottenham desbancou depois de vários anos o próprio Arsenal, que hoje não faz parte mais dos 10 clubes mais ricos do mundo, tá na 11ª posição. Claro que ainda tem um grande faturamento, só que ainda caiu, né? A gente tem que reconsiderar e tem que ver que ele definitivamente perdeu posição. E o Tottenham hoje, na 8ª posição, à frente de outros gigantes, né, do futebol mundial, tem um faturamento de 2,892 bilhões de reais, um faturamento brilhante. É um clube que fez uma injeção extremamente forte, né, no padrão do seu estádio hoje. Foram mais de 2 bilhões de libras de investimento para tornar o estádio multifuncional e, sem dúvida nenhuma, acredito eu que seja o mais tecnológico e o mais brilhante do mundo, né? Um estádio simplesmente belíssimo, com uma capacidade de público gigantesca e um conforto fora do comum. Então existe uma injeção de muito investimento, tanto no time, que vem cada ano que passa, como no ano passado, chegou quase que como campeão, né? Quase se sagrou campeão da Champions League, né? Chegando nas últimas fases, inclusive, e isso é simplesmente brilhante. É o trabalho que foi sendo desenvolvido de um clube que, em décadas passadas, sempre teve um exponente um pouquinho inferior, nunca foi um grande clube, né? Em nível de títulos e expressões europeias, e cada ano que passa vem mantendo esse padrão de ser um time que está sempre brigando por coisas grandes. Essa é a proposta do Tottenham e é isso que tem acontecido. Apesar de não estar numa grande posição nessa Premier League, é um clube que ainda assim merece um grande respeito, principalmente pelo que vem construindo, e chegar entre os 10 clubes mais ricos do mundo com certeza é uma coroação de um grande desenvolvimento e estruturação de clube. Na 9ª posição a gente tem o Chelsea, né, que foi comprado em 2003 pelo bilionário russo Abramovich, que todo mundo quase conhece essa história, quase todo mundo sabe do que aconteceu, da transição. A gente sabe que nesses últimos 20 anos aí o Chelsea teve grandes mudanças, até inclusive no próprio logo, no próprio emblema do clube, né? E grandes passagens de clubes, né? Sabemos que na temporada seguinte desse investimento do Abramovich, de 2003, né, a temporada 2004-2005, o Chelsea montou simplesmente uma seleção que ganhou tudo, comandada por Lampard, Drogba e outros gigantes que jogaram no Chelsea nesses períodos aí. O Chelsea teve uma hegemonia por muitos anos e acabou tendo um declínio muito grande também de time, perdendo um pouquinho da estrutura, perdendo competições, apesar de ter ganhado uma Champions em 2012. Depois disso, acabou não figurando grandes conquistas ou grandes realizações no futebol mundial, mas ainda é dono da 9ª posição como clube mais rico do mundo, com um faturamento de 2,847 bilhões de reais. Continua sendo um gigante como clube, como sempre foi, só que atualmente não tem figurado muito bem nos campeonatos europeus, mas a tendência é que o clube possa se reerguer, porque potencial financeiro sabemos que tem, e história também. Então a gente sabe que é um clube que tem tudo para poder cada vez mais estar brigando, assim como o próprio Manchester United também, que merece voltar a figurar e tá no topo das ligas, no topo das competições, pela história belíssima que tem. E fechando essa lista, na 10ª posição, trouxemos um italiano, que é a Juventus, né? A Juventus de Turim, que é um clube que hoje
é comandado e pertence à família Ferrari, a família Agnelli, que comprou o Juventus em 1923, então talvez seja o clube que foi comprado há mais tempo, né? Talvez seja o clube que tenha esse perfil há mais tempo na história. É um clube que tem um faturamento atual de 2,551 bilhões de reais. Não precisamos apresentar o clube que está sempre brigando por grandes títulos, apesar de nos últimos 5 anos anteriores aqui, a 2020, não ter tido grandes resultados, mas sempre brigando em Champions League na fase de mata-mata, sempre mantendo uma grande hegemonia no campeonato italiano, até por conta de hoje os grandes rivais da Juventus no campeonato italiano não terem mais aqueles elencos brilhantes que davam um grande jogo, principalmente o Milan, que vem num decréscimo, que vem numa queda brusca demais, que não figura hoje entre os grandes times mais italianos no momento, e é uma dó para quem viveu os momentos de ver o Milan no período de 2008, por exemplo, em diante, que ganhava tudo. Mas a Juventus hoje está na 10ª posição, um exemplo também, claro que uma baita de uma cartada quando fez a contratação do Cristiano Ronaldo, que a partir dali levou o time para um outro patamar e elevou consequentemente também as receitas financeiras, trazendo uma saúde financeira absurda para o clube e trazendo uma nova forma, novos ares para o clube poder figurar entre esses grandes títulos e principalmente com faturamento alto, que a família exige que o clube retribua todo o investimento que eles fazem, que ele já prometeu inclusive fazer investimentos maiores ainda no clube para poder ganhar coisas muito maiores. Então a gente pode aguardar que daqui em diante, família Agnelli aí, a Juventus vai ter grandes investimentos, a gente vai só acompanhar o que vai acontecer nesse cenário aí todo. E assim a gente finaliza mais um vídeo, mais uma lista. Eu espero de verdade que você tenha gostado desse conteúdo. Quero te agradecer para você que ficou até o final comigo. Se você ainda não se inscreveu, clica no botãozinho vermelho, já se inscreve no canal, fica por dentro de todos os conteúdos, compartilha com a rapaziada, deixa seu like, deixa seu dislike. Gostou de alguma coisa? Comenta, não gostou? Me dá sua sugestão, é muito importante eu saber os dois pontos de vista de vocês. Siga minhas redes sociais que estão aparecendo aqui embaixo para você, @pedalaprogol e @Jorge Fernandes. Fiquem ligados no meu blog, né? Meu blog sobre futebol também, que eu tô fazendo uma série sobre os campeões brasileiros. Vou estar colocando mais conteúdo para vocês lá também, tá aparecendo aqui embaixo para vocês poderem acompanhar. Siga nossas páginas no Facebook, siga nossa página do Twitter, que estamos lá brigando, lutando para poder fazer ela crescer, mas me ajude a conquistar os nossos primeiros 100 inscritos, ser nossa primeira comunidade. Eu quero ter muito mais conteúdo para vocês. Estou fazendo com muito carinho e espero que vocês estejam gostando muito, tá certo? Então, mais uma vez, muito obrigado. Fiquem bem, fiquem com Deus, fiquem em casa, se vocês puderem ficar em casa. Cuidem da família de vocês e tamo junto. Valeu!